Boa tarde a todos, ou bom dia ainda, que Deus possa abençoar a vida de todos, amém? Muito feliz por poder estar aqui. Quero confessar algo que o nosso querido irmão Anderson era que estava escalado para ministrar essa palavra. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele que está no comando de tudo. E infelizmente o patrão pediu para que ele continuasse no trabalho por um período maior nesse dia. Ele estava programado para chegar aqui por volta de meio-dia, por volta das 11, e até agora não conseguiu chegar. Então, eis-me aqui para pregar a palavra do Senhor, amém? Graças a Deus, o Senhor é bom a todo tempo, e Ele tem cuidado de nós. Antes de iniciar essa mensagem, o tema é Reacendendo a Chama, o tema que eu gosto muito desse tema. Gostaria que você entendesse, já falei isso no início e gostaria de falar novamente. Há um sopro do Espírito nesse dia, desde o início desse trabalho, desde antes de iniciar, melhor dizendo, desde o período na qual nós estávamos em consagração. O Espírito Santo de Deus já estava soprando aos nossos corações o desejo de Deus para a minha vida, o desejo de Deus para a sua vida, amém? Eu quero que você saiba que Deus nos atraiu até este local, até esse ambiente, para que a chama da sua presença viesse a arder em nossos corações, 24 horas por dia, 365 dias por semana, por ano, desculpa. Então o desejo de Deus é que a presença dele venha estar conosco, arder em nosso coração, preencher o nosso ser todos os dias do ano, amém? Esse é o desejo de Deus. E talvez você venha se perguntar, mas o pastor não sabe o que está falando. Isso é algo muito difícil de se fazer. E desde já eu quero quebrar esse tabu, eu quero quebrar esse paradigma, dizendo a você que tudo aquilo que Deus nos pede, tudo aquilo que Deus nos fala, todo comando, toda ordem de Deus é algo simples de se cumprir. Basta abrirmos o nosso coração, basta entendermos que nós não estamos aqui para cogitar, não estamos aqui para tentar entender, não estamos aqui para questionar, estamos aqui simplesmente para obedecer. E quando nós obedecemos, a vontade de Deus se cumpre em nossas vidas. Amém? Eu gostaria de ler um texto com você, meu tempo hoje é curto, não posso me alongar. Amém? Vou ligar meu cronômetro aqui para me ajudar. Mas eu gostaria de ler um texto com você, cujo eu já preguei, acho que 2 ou 3 semanas atrás, e texto propício para esse tema. A chama não pode, reacendendo a chama, ou a chama não pode se apagar. Amém? Se encontra em Levíticos capítulo 6, verso de número 12 e verso de número 13. Levíticos capítulo de número 6, verso de número 12 e verso de número 13 também. Amém? Vamos meditar nesses 2 versos e vamos entender que se Deus está falando que o desejo dele é que a chama do seu Espírito não venha se apagar, mas venha estar acesa 24 horas por dia, 365 dias por semana, é porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Ele sabe aquilo que Ele nos pede. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Quem não encontrou, olha para o telão, ali bem, para podermos ganhar tempo. Amém? Então a palavra do Senhor nos fala. Verso de número 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Amém? O verso número 13 eu gostaria de ler com toda a igreja neste exato momento. Quando eu falar 3, todos vamos ler o verso número 13 em conjunto, tá bem? 1, 2, 3. Agora, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repita de novo, não se apagará. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor, porque o desejo de Deus para mim e para a sua vida que o fogo da sua presença não venha se apagar, mas venha arder constantemente em nossos corações. Amém? Como eu disse no início, há um sopro do Espírito desde o início desse projeto, desse trabalho que nasceu no coração, na qual Deus
está nos conduzindo por um caminho de excelência, um caminho de vitória, na qual a presença dele deseja ser contínua, deseja ser plena em nossas vidas durante todos os minutos de nossas vidas. E eu tenho ouvido muito por onde eu passo, com as pessoas que eu converso, com as pessoas que eu trabalho, algo que muitas das vezes tem entrado dentro do nosso cotidiano, tem tentado invadir, né, as nossas vidas, algo que muitas das vezes talvez você já ouviu, mas talvez não prestou a devida atenção. Muitos de nós temos a tendência de ouvir ou falar que servir a Deus é algo difícil, que estar na presença de Deus é algo difícil, que fazer as ordens de Deus acontecerem em nossas vidas ou tomarmos a decisão de aceitar a vontade de Deus é algo difícil. Eu já ouvi isso diversas vezes, várias vezes, continuo ouvindo e continuo sempre com a minha posição firmada na palavra de Deus, dizendo: difícil foi o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Difícil foi o que nosso Deus fez ao enviar seu Filho amado Jesus Cristo para vir à terra, viver na terra como nós, 100% homem, 100% Deus, e se entregar na cruz do Calvário sem ter cometido nenhum pecado, sem ter cometido nenhum delito. Difícil foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo olhar para mim que sou pecador, olhar para todos nós que somos pecadores e decidir deliberadamente, voluntariamente, morrer em nosso lugar, tomar o nosso lugar, enfrentar a condenação, enfrentar as dores, enfrentar a dificuldade, enfrentar a vergonha que estava destinada para mim e para você. Isso sim é algo difícil, isso sim é algo impossível da nossa mente humana, do nosso intelecto pequeno, conseguir imaginar fazermos isso por qualquer tipo de pessoa. Agora, a parte difícil Deus fez, a parte difícil Deus cumpriu, e Ele deixou aquilo que é fácil, aquilo que é bom, aquilo que vai nos trazer benefícios, aquilo que vai nos trazer uma vida plena, para que nós viéssemos a fazer e poder usufruir daquilo que Ele conquistou para cada um de nós. E quando a palavra de Deus nos fala que o desejo de Deus, a vontade de Deus, o comando de Deus é que o fogo venha arder continuamente no altar e não venha se apagar, é algo sim possível de se cumprir, é algo sim que é bom que venha se cumprir, é algo sim que vai trazer benefícios para a nossa vida. E talvez você esteja me perguntando, mas isso foi lá no Velho Testamento, isso foi lá no tempo dos hebreus, lá no tempo em que o povo havia saído do deserto, um povo sem lei, um povo difícil, um povo pecador, um povo que não sabia viver, foi lá para aquele tempo, não foi para o nosso tempo. E agora eu quero quebrar mais um paradigma nessa manhã. Isso não foi apenas para o povo que havia acabado de sair do Egito. Isso não foi para aquele povo que estava peregrinando no deserto, apenas para aquele povo. E sim também para as nossas vidas. Amém? Quando Deus ordenou que o fogo iria arder no altar e não iria se apagar, aquele desejo era sim para aquele povo naquela altura, mas aquele mesmo desejo, aquela mesma vontade, aquele mesmo comando continua ecoando até os nossos dias atuais. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu falei na última vez que eu preguei sobre essa mensagem, eu não estava preparado para ministrar hoje, mas Deus tem me instruído por este caminho. Deus, Ele trilha caminhos muito parecidos com o caminho que Ele trilhou com o seu povo, o povo na qual Ele escolheu, o povo na qual Ele resgatou, o povo na qual Ele elegeu como o povo modelo na face da terra. Eu estou falando do povo hebreu, dos israelitas que estavam cativos no Egito, aprisionados por Faraó cerca de 430 anos.
Deus trilha um caminho muito parecido conosco, para nos mostrar que tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos manda, é sim possível de se cumprir, porque Ele nos dá um caminho, Ele nos dá uma direção. Deus nunca começa por cobrança, Ele começa com a graça. Deus nunca começa com exigências, mas Ele começa sim, nos mostrando o caminho para que a vontade dEle venha a ser estabelecida sobre nossas vidas. Eu quero que você lembre comigo, relembre comigo a história do povo hebreu. O povo de Deus, nós sabemos que ele viveu cativo no Egito cerca de quase 430 anos, escravizados por Faraó. E se nós formos ler toda a história, não tenho tempo de ler toda a história, só tenho tempo de citar alguns capítulos ou alguns versículos, depois você pode ler em casa. Vou tentar falar bem devagar, porque senão é uma pregação, uma palestra, então vou diminuir um pouquinho o tom e vou tentar falar mais devagar para que você possa acompanhar o raciocínio comigo. Mas se você for ler Êxodo, capítulo de número 12, nós vamos ver que a libertação do povo hebreu aconteceu devido à morte de um cordeiro. Deus ordenou que um cordeiro fosse sacrificado e aquele mesmo sangue fosse passado nos umbrais da porta. E as casas onde tivessem a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não poderia entrar. Então houve uma libertação, houve ali uma redenção, houve ali uma mudança de cativeiro. Por quê? Porque houve a morte de um cordeiro. E da mesma maneira, relembre comigo, Deus fez conosco, Deus faz conosco. Da mesma maneira, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. E todos aqueles que crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que derramou o seu sangue puro na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, nós também somos libertos de quê? Da condenação do pecado. Eu e você estávamos condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. Por quê? Por causa dos pecados, por causa do nosso livre-arbítrio, por causa da nossa conduta, fora da vontade de Deus. E através da morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nós fomos libertos dessa condenação. Depois, se você acompanhar a história do povo de Deus comigo, você vai ver que em Êxodo, capítulo de número 20, nós vamos ver, Êxodo capítulo de número 14, Êxodo capítulo de número 14, nós vamos ver que o povo estava enfrentando, mesmo após ser liberto do Egito, mesmo após Faraó ter dado a ordem, saiam daqui e vão embora, nós vamos ver que o povo de Deus estava enfrentando um período de muita dificuldade. Por quê? Porque Faraó resolveu de novo perseguir o povo de Deus. Então, de um lado estava o Mar Vermelho e de outro lado Faraó estava vindo pronto para poder acabar com todo o povo de Deus. E nós vamos ver Deus fazendo algo extraordinário. Nós vamos ver Deus provendo um milagre. Nós vamos ver Deus provendo uma circunstância para que o povo pudesse passar, para que o povo pudesse ser salvo, para que o povo pudesse continuar usufruindo da liberdade conquistada pela morte do Cordeiro. Deus abre o Mar Vermelho, algo inédito, algo que marcou por completo todas as gerações. Um ato direto de Deus que libertou o povo e conduziu o povo por um caminho de vitória. E da mesma maneira, através da morte do Cordeiro, Deus nos conduziu até a presença dele, um caminho livre, um caminho que antigamente só era possível através dos sacerdotes. Deus abriu o caminho para mim e para você, para a sua presença. Nós agora podemos entrar na presença de Deus e usufruir da sua presença sempre que dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. Algo conquistado unicamente por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vou correr um pouquinho, mas não vou querer ser rápido. Eu quero apenas pular alguns tópicos que eu marquei. Nós vamos ver também em Êxodo capítulo de número 20 ou 25. Êxodo capítulo de número 25 mesmo. Nós vamos ver aqui que ele constrói um lugar de adoração. Em Êxodo capítulo de número 25. Deus, ele manda construir o tabernáculo. Deus estipula um local de adoração para o seu povo. Da mesma maneira, nós conhecemos a história da igreja antiga. Os nossos queridos irmãos na fé,
Eles começaram a igreja se reunindo onde? Em casa, nos templos, mas também em casa. Deus ali liberou que a sua presença pudesse ser invocada nas casas, nos templos, aonde houvesse 2 ou 3 reunidos, falando no nome de Jesus, a presença de Deus estava garantida naquele local. Então nós vamos ver que Deus nos conduz por um caminho muito parecido com o caminho que Ele conduziu o seu povo no passado. Amém? E depois que Deus instrui o seu povo, depois que Deus mostra um caminho para o seu povo, e da mesma maneira que Ele nos instrui e nos mostra um caminho na qual nós devemos andar, voltando para Levíticos, Ele vai dar uma ordem. Agora que vocês já foram libertos, agora que vocês já sabem um caminho para a minha presença, agora que vocês já conhecem a força do poder do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder para abrir o mar, agora que vocês já me conhecem, agora eu vou dar uma ordem que antigamente poderia ser impossível, mas agora se tornou possível. Por quê? Porque eu mostrei um caminho, eu dei uma direção, eu mostrei como vocês deveriam se posicionar, da maneira que vocês deveriam andar, para que a chama da minha presença pudesse estar no meio de vocês todos os dias de suas vidas. É assim que Deus faz. Deus nunca nos pede absolutamente nada impossível de se cumprir. Nós temos a tendência de querer colocar Deus em uma caixa e achar que tudo que Ele pede é algo somente para a pessoa que está do lado. Deus está me pedindo, então eu vou pegar essa caixa e vou entregar aqui diretamente para o meu irmão Vinícius. Vinícius, eu não consigo cumprir, mas você pode. Você é mais espiritual que eu. Eu sou fraco, mas você é forte. Então você vai lá e faça aquilo que Deus está me mandando. Mas não é assim. Deus não trabalha dessa maneira. Deus, tudo aquilo que Ele não pede para mim ou pede para você, é sim possível de se cumprir. Se Deus está nos falando nessa tarde, nesse dia, que Ele deseja que nós venhamos nos aproximar mais dEle, passar mais tempo na sua presença, isso não é só para o pastor, não é só para os levitas, é para toda a igreja dele na face da terra. E por que Deus está pedindo isso? Porque Deus deseja avivar a sua igreja. Deus deseja salvar todos aqueles que ainda estão perdidos, ainda não conhecem a palavra. Mas como Deus vai executar essa façanha se o povo escolhido, como o povo escolhido de Israel no passado, como nós escolhidos hoje, como a igreja de Jesus, como noiva do Cordeiro, não conseguimos nos posicionar fazendo e cumprindo as suas ordens. Quero que você entenda algo nessa tarde, nessa manhã. Deus está nos pedindo, nos mandando, nos ordenando a buscarmos mais a sua presença. Nós precisamos entender que quando Deus deu a ordem no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 6, verso número 13, verso 12 e 13, mas principalmente o verso número 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus deu uma ordem possível sim de ser cumprida, mas tinha que ter também a ação humana nessa ordem. Deus, eu quero que acompanhem comigo, Deus acende o fogo, mas Deus deu uma ordem aos sacerdotes. Eu vou acender o fogo, mas a responsabilidade de manter essa chama acesa, de manter esse fogo aceso, não é mais minha. A responsabilidade é dos sacerdotes. Vocês irão colocar lenha na fogueira todos os dias, para que essa chama que eu acendi, que eu coloquei, não venha se apagar. Essa é a direção de Deus. E da mesma maneira em nossos corações, Deus acende a chama do nosso coração, Deus nos concede o Espírito Santo, quando recebemos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Mas a responsabilidade, Amanda, de manter essa chama acesa, não é mais de Deus, não é mais do pastor, é nossa, individualmente nossa. Se nós não nos posicionarmos na oração, se nós não nos posicionarmos na obra de Deus, fazendo a vontade dEle, essa chama vai se apagar gradualmente, sem que nós venhamos perceber. E há perigos quando essa chama se apaga. Eu não preparei nada disso, eu nem sei mais onde eu estou,
mas vamos deixar Deus conduzir. E alguém me ajuda com o horário, porque hoje também já me perdi. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar agora sobre os perigos de deixar o fogo se apagar. Amém? Como eu já disse, quem acendeu o fogo foi quem? O que é isso? 4 o quê? Horas? Para terminar? Para terminar? Vocês vão me dar pelo menos mais 10 minutos, tá bem? Depois vocês me chamam de novo, amém? Glória a Deus, eu peço desculpa, não dá para acabar assim não. Então vamos lá, vamos falar apenas de um dos perigos de deixar o fogo se apagar, amém? No Velho Testamento, nós sabemos que o altar do Senhor era o local de sacrifício. Quem sabe disso? O altar do Senhor era o local de sacrifício. Mas o sacrifício só era aceito pelo Senhor se houvesse o que no altar? Se houvesse fogo no altar. Se não houvesse fogo para consumir o holocausto, o Senhor não aceitava aquela oferta. Tinha que ter fogo. E no Antigo Testamento havia um altar físico, onde as ofertas eram colocadas. Aí você talvez me pergunta, mas isso era lá para aquele povo, trazendo para os nossos dias de hoje. O altar, nosso coração simboliza o altar. Isso no nosso coração, quero que você entenda algo muito sério nessa manhã. Se no nosso coração não houver fogo da presença de Deus, a nossa oração não é aceita. O nosso louvor não é aceito. O nosso sacrifício também não é aceito. Por isso Deus está nos conduzindo por um caminho, para que a chama da sua presença não venha se apagar. Porque se apagar, a oração não vai chegar até o trono de Deus como aroma suave. O sacrifício não vai chegar até o trono de Deus como aroma suave. Por isso há um perigo muito grave de deixarmos a chama se apagar. Quando a chama se apaga, nós começamos a ser crentes robóticos, crentes que estão na igreja, mas infelizmente não estamos agradando a Deus. Deus requer fervor, Deus requer paixão, Deus requer mais entrega para que verdadeiramente a nossa oração, a nossa adoração venha chegar até o seu trono como aroma suave. Vou dar apenas um exemplo que eu já dei na última vez que eu preguei essa mensagem. Pode abaixar o dedo que eu estou olhando para aqui agora. Eu já encontrei o relógio, amém? Sansão, todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus, separado por Deus para destruir os inimigos. Mas em um tempo da sua história, por um período da sua vida, ele se achou bom demais para precisar de Deus. Sansão começou a se achar autossuficiente, começou a menosprezar as leis de Deus e começou a andar segundo a sua própria vontade. Sansão se tornou um homem carnal, um homem natural. E quando Sansão menos esperou, achou que Deus estava com ele, ele levou um susto, Deus já não estava mais com ele. Sansão perdeu a força. Foi entregue a seus inimigos, porque a chama da presença de Deus foi se apagando do seu coração progressivamente. Eu quero que você entenda, eu já vou terminar. A chama da presença de Deus não se apaga de uma só vez em nossos corações. Ela vai se apagando progressivamente. Hoje você falta de culto, hoje você não vem no seminário, hoje você chega 50 minutos depois do culto. Depois você vai estar chegando 1h20, na hora do amém, na hora da bênção apostólica. E para você acha que está tudo bem. Como Sansão achou que estava tudo bem na hora de enfrentar os seus inimigos. Último exemplo, o grupo de louvor pode vir. Eu já não vou ser mais difícil aqui de parar. Mas eu quero apenas dar mais um exemplo. Deus, ele abomina esse tipo de pessoa. E talvez você esteja me perguntando, mas aonde está isso na Bíblia? Apocalipse 3,15. A palavra do Senhor vai nos dizer: eis que conheço as suas obras. Apocalipse 3,15. Que alguém coloca para mim rapidamente. Eu já estou sendo aqui rejeitado aqui do altar de novo. Tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Pô, deixa eu pregar. Apocalipse 3,15. Me ajuda? Aí. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Então, basta mais um versículo, 3,16. Assim porque é morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então você está vendo o perigo de nos tornarmos crentes carnais ou pessoas na qual a chama da presença de Deus está apagada.
o próprio Deus, ele fala: estou a ponto de vomitar da minha boca. Deus, ele requer que eu e você venhamos ser pessoas cheias do seu Espírito, 24 horas por dia, 365 dias por semana. E não aceite o diabo dizer que é algo difícil, que não dá para se cumprir. Porque Deus, ele nos conduziu por um caminho para nos mostrar que é sim possível viver 24 horas, 365 dias por ano, cheio da presença dele. É o caminho da oração, é o caminho da busca, é o caminho da entrega, é o caminho da obediência. E nessa tarde eu já estou perdido. Deus está gritando nesse dia: eu quero que vocês venham ser cheios, 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 cheios da minha presença, para que o mundo venha ser impactado. Saiba de uma coisa: Deus não precisa que eu e você venhamos ser cheios da sua presença, porque Ele é Deus. Mas você precisa, as pessoas que estão ao seu redor precisam, a sua família precisa que você esteja cheio, cheio, cheio da presença de Deus, 24 horas por dia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei por que você está sentado ainda. Eu ainda não sei porque você não está levantando a mão para o céu e está falando com Deus. É Deus que colocou a chama no seu coração, mas é você que tem que colocar lenha. Não fique olhando para o pastor, porque o pastor já está em chamas. Se eu pegar mais fogo aqui, é perigoso acontecer um incêndio neste local. Então não espere que eu vou incendiar você, não. Apenas levante as mãos para o céu e fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser incendiado, eu quero ser incendiada. Eu não quero viver mais uma vida morna, eu não quero viver mais uma vida de indiferença com a tua presença. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheia. Mas fale com fé nessa tarde, porque Deus está neste local e Ele deseja que vocês venham ser completamente cheios, cheios, cheios da presença dele. Aleluia. Pode soprar o vento, reacender a brasa, e nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. A pastora falou algo muito sério quando ela começou a pregar: que Deus está à porta batendo. E verdadeiramente Jesus está à porta batendo. Eu quero entrar. E se você abrir a porta do seu coração nesse dia, Ele vai entrar. E pode não haver chama, que Ele vai voltar a colocar chama de novo. A chama pode estar fraca ou estar pequena, Ele vai meter lenha ali. Pode não existir chama, Ele vai colocar fogo. Mas precisamos abrir a porta do nosso coração e desejar realmente que Ele entre, que Ele entre, que Ele entre. Porque se Ele entrar, pode haver pecado, Ele vai colocar fogo. Se Ele entrar, pode haver desobediência, Ele vai colocar fogo. Se Ele entrar, pode ter a certeza, Ele vai colocar fogo, 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 fogo. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então clame por Ele nessa tarde. Chame a atenção de Deus. Se você fala em línguas, abra a sua boca nesse momento e começa a colocar lenha na fogueira. Senhor, eu peço a Ti nessa noite, essa tarde, que em nome de Jesus, este mesmo fogo, meu Pai, que eu estou sentindo, ó Senhor, essa minha presença extraordinária, venha envolver, venha impactar
venha tomar conta desse espaço, nesse momento, agora, em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheia, agora! Aleluia! E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Não fica olhando pro pastor, não. Fecha os olhos. Coloca a lenha na fogueira. Não fica olhando no grupo de louvor, não. A responsabilidade é sua. Aleluia. Acende a chama em mim. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe com carinho. E fale olhando nos olhos dela. A responsabilidade. Fale com jeitinho, mas fale com voz profética. A responsabilidade de colocar lenha na fogueira. Agora grita, dá um grito de profeta. É sua! Adore ao Senhor nesta tarde. Aleluia! Louve ao Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. Pode incendiar e vem Adore ao Senhor nessa tarde. batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Adore ao Senhor nessa tarde. Não pare de adorar. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua vida, transformar a sua vida. Não perca a oportunidade nessa manhã. Aleluia. E pode incendiar. Aleluia. E vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Aleluia. E pode incendiar. E vem nos batizar. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Repita comigo nessa tarde. Eu vou viver um avivamento. Repita comigo. Eu vou viver um avivamento. Mais forte. O almoço está quase pronto. Eu vou viver um avivamento. Porque a chama da presença de Deus está acesa. E vai continuar acesa. Aleluia. Adore ao Senhor mais um pouco. Uma salva de palmas ao Senhor nessa tarde. Aleluia. Aleluia.